Então, pessoal, boa noite a todos. Vamos iniciar aqui nosso bate-papo sobre hérnia de disco, né? É um tema muito interessante, muito abordado e com muitos questionamentos, né, em relação a esse tema, né, em relação à hérnia de disco. Mas antes de a gente iniciar o tema sobre hérnia de disco, eu tô um pouquinho gripado, sim. Antes, a gente tem que saber o que é hérnia de disco, né? Vamos ver o que é uma hérnia de disco. A hérnia de disco nada mais é do que um extravasamento, né, do disco intervertebral que fica situado entre as vértebras, né? Tem uma coluna aqui, tá? Uma coluna aqui que a gente pode mostrar para vocês direitinho o que é uma hérnia de disco, né? Hérnia de disco, na nossa coluna, tá? Temos as vértebras, tá? Temos as vértebras cervicais, né, que são relacionadas do pescoço, que são 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, né, 5 lombares, tá? Temos também o sacro, que é a fusão de 5 vértebras, e o cóccix, aqui embaixo, tá? O que acontece? O que é uma hérnia de disco? Entre uma vértebra e outra, né, tem justamente o disco intervertebral, né? A gente pode observar aqui, ó. Isso aqui é o disco intervertebral. Então, o que é uma hérnia de disco? A hérnia de disco é quando esse disco intervertebral ele extravasa, ou seja, ele, devido a alguma situação, ele extravasa e comprime a raiz nervosa da medula espinhal, né? Gerando dores, né? Gerando muito desconforto. Ele comprime, muitas das vezes, devido a uma degeneração, desidratação, algumas vezes por trauma, né? O mecanismo o que acontece? A gente pode observar aqui, ó, a junção de uma vértebra com a outra. Essa região a gente chama de faceta articular. Uma junção de uma e da outra, né, gera esse forame de conjugação, e daqui desse forame de conjugação saem várias estruturas, inclusive a raiz nervosa, né? Então, quando o nervo extravasa, vem para trás, aqui é um exemplo aqui embaixo, ó. Ele extravasa, ele aperta a raiz nervosa, tá, do nível onde ele está herniado, aí a gente caracteriza isso como hérnia de disco, né? A OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela fez, de acordo com o último estudo dela, ela deu uma orientação uma nota, né, que 80% da população mundial já teve ou terá dores nas costas, né? Mas a gente está falando de hérnia de disco, e hérnia de disco está caracterizado dentro desse universo que são as dores nas costas, responsável por uma grande parcela. Hérnia de disco, propriamente dito, ele atinge só aqui no Brasil 2 milhões de brasileiros por ano, né? Pessoas sofrem de hérnia de disco, novos casos aparecem, 2 milhões de casos por ano, só aqui no Brasil. O que acontece com hérnia de disco? Quando a pessoa tem esse mecanismo que eu mostrei aqui na coluna, quando tem o disco herniado, né,
devido a uma desidratação, devido a um acidente, né, um trauma, devido a uma degeneração discal. O que acontece? Esse disco aqui, né, o disco intervertebral, ele fica bem fino. Aí ele praticamente a vértebra fica bem próxima uma na outra, tá? Isso a gente observa no exame de imagem. Com isso, ele diminui esse forame de conjugação aqui, onde passa o nervo, tá? O nervo aqui, ele diminui esse foramezinho de conjugação. Isso comprimindo a raiz nervosa e gerando muita dor, tá? Tô repetindo. E isso, o que acontece? Provoca uma diminuição de força, tá? Dores intensas na coluna, tá? Dores muito grandes. Aqui na clínica a gente recebe muitos pacientes que têm problemas, que tem histórico, né? Que vem nos procurar devido a uma hernia de disco, tá? E de acordo e cada um traz um diagnóstico, traz um sinal diferente, né? Às vezes a hernia de disco dói apenas no local, né? Outras vezes ela irradia para uma perna, outras vezes irradia para as duas pernas, né? Tem casos que a pessoa consegue andar, né? Tem outros casos que não, tá? É importante um dado a gente lembrar que a Sociedade Brasileira de RPG anunciou uma nota. Depois eu até vou postar essa nota aí no meu perfil no Instagram, que os médicos indicam medidas desnecessárias para tratar as hérnias de disco, né? Estudos mostram, tá? Esse estudo eu vou também postar no meu perfil aqui do Instagram, que apenas 10%, né, dos casos realmente precisa de cirurgia. Apenas, gente, 10% dos casos de hérnia de disco precisam de cirurgia, né? Por quê? Porque a maioria das hérnias de disco, o tratamento é conservador, né? O tratamento não é cirúrgico, tá? Mas na frente eu vou falar para vocês as complicações que pode vir a acontecer em uma cirurgia de hérnia de disco, em pacientes que se submeteram à cirurgia de hérnia de disco, né? Então, repito, apenas 10%, né, das pessoas realmente precisam de uma cirurgia de hérnia de disco. Um sinal interessante que a gente deve levar em consideração é que para uma pessoa ter uma indicação de uma cirurgia para hérnia de disco, tem que acontecer duas coisas. Primeiro, ela não está conseguindo andar devido à hérnia de disco. Segundo, ela está com diminuição do trofismo da perna, ou seja, a perna está ficando fina, né? Devido à diminuição da atrofia da perna, né? E isso a gente tem que levar em consideração. Dessa forma, a gente é indicado fazer uma cirurgia, né? É indicado fazer uma cirurgia dessa forma, porque o paciente ele fica com essas duas situações, sem poder andar e diminuição do trofismo da perna, né? Diminuição da massa muscular, né, da perna, tá certo? Isso são os dois casos, né? As hérnias de disco, né, elas comprometem muito a questão laborativa do paciente. A pessoa não consegue trabalhar, a pessoa não consegue desenvolver, né? A pessoa não consegue desenvolver as suas atividades da vida diária, os AVDs
que a gente chama, né, devido ao desconforto e dor, né, provocado pela hérnia de disco, tá? E devido a isso é importantíssimo iniciar o tratamento, sempre passando pelos profissionais adequados, ortopedista, depois fisioterapeuta, sempre para iniciar o seu tratamento. Por quê? Porque a fisioterapia, o tratamento reabilitativo, né, o tratamento conservador, hoje ainda é o mais indicado para a hérnia de disco. Por quê? Porque a hérnia de disco é uma lesão mecânica, tá? A hérnia de disco é uma lesão mecânica. Ah, mas doutor, quando eu for começar a fazer meu tratamento, essa hérnia de disco, ela vai desaparecer? Né? Isso é uma pergunta bem comum que a gente recebe aqui no consultório, né? Aí a resposta é evidentemente que não, né? Quando a gente trata um paciente que tem uma hérnia de disco, a gente busca sempre tirar ele da crise, reduzir as dores e melhorar a sua qualidade de vida, promovendo técnicas terapêuticas, promovendo sempre quando ele sair da crise, sempre fazendo uma manutenção, né, do tratamento do seu problema, para a gente ter uma diminuição do tempo, né, que ele entre crise, né, e tirar ele da crise o mais rápido possível e dar uma melhor qualidade de vida para ele, né? Mas a hérnia de disco sempre vai estar lá, tá certo? A hérnia de disco sempre vai estar lá. Mas quais são as técnicas mais eficazes para tratamento da hérnia de disco, né? Quais são as técnicas bem eficazes ou mais eficazes para o tratamento de hérnia de disco? A fisioterapia convencional, tá? Ela é eficaz para o tratamento de hérnia discal, né? A osteopatia é excelente para o tratamento de hérnia de disco, tá? O RPG é muito bom para o tratamento de hérnia de disco, tá? O Pilates, quando o paciente não está em crise, o Pilates ajuda muito, tá? Principalmente na fase quando ele sai da crise, né? em relação à hérnia de disco, né? Sempre tentar dormir numa posição que não force, né, a sua coluna, né, que não tentar dormir numa posição confortável, tá, para não deixar a coluna sem apoio, né? Isso é importante, isso é uma medida importante para ser tratado uma hérnia de disco, tá? Doutor, mas medicamento, às vezes o paciente pergunta, medicamentos devem ser usados? Existe medicamento que para com a hérnia de disco? Eu respondo não, né? Porque não existe medicamentos que curam a hérnia de disco, porque a hérnia de disco é um problema mecânico. Como eu falei, o disco intervertebral, ele é empurrado, né, para trás, onde comprime o nervo. Isso é uma lesão mecânica, né? Devido a isso, não existe medicamento para tratar isso, né? Eu sou contra o uso de medicamento? Não. O medicamento deve ser administrado da maneira correta, com as doses corretas, de acordo com o médico orienta, de acordo com o profissional mais adequado orienta o uso do medicamento, né? Justamente para poder também controlar a dor, né? É importante, quando o paciente está em crise, é importante a gente também suprimir a dor, né? Porque a dor em uma hérnia de disco, dependendo do tipo da hérnia de disco, pode gerar muitas dores, né? Deixando o paciente realmente em situação muito complicada, né? Eu falei antes em relação à questão de cirurgia da hérnia de disco. Eu falei antes que
que 10%, né, das pessoas que têm hernia de disco, só 10% precisam mesmo de cirurgia, precisam realmente de cirurgia. Mas qual é o problema da cirurgia de hérnia de disco? Existem pessoas, até pacientes aqui no nosso consultório mesmo, que eles relatam que após a cirurgia as dores aumentaram, né? Após a cirurgia não melhorou, né? Após a cirurgia as dores na minha coluna ficaram até muitas das vezes até mais intensas do que quando estava antes, né? Existe um problema na cirurgia. O principal problema da cirurgia de hérnia de disco é uma fibrose que ocorre na região que foi feita a cirurgia. É uma fibrose pós-cirúrgica, né? O que acontece? Vamos dar um exemplo. O paciente tem uma hérnia de disco a nível de L4, L5, nessa região aqui. Fez a cirurgia, tinha uma hérnia sequestrada, aí fez a cirurgia, pá. Aí o que acontece? Devido à incisão, devido a procedimento cirúrgico invasivo, né, nessa região aqui pode ocorrer o surgimento, né, de uma fibrose pós-cirúrgica em torno dessa região, em torno do nervo. Isso pode comprometer muito a recuperação do paciente, porque fibrosou a inervação aqui, não tem técnica capaz de tirar essa fibrose, né? Porque fica muito aderido ao nervo e o paciente infelizmente vai ter que se acostumar a viver com essas dores, né? A minha orientação pessoal, a minha orientação que eu dou como profissional da área, e a gente tem experiência nessa situação, é que sempre que um paciente tem uma desconfiança de uma hérnia de disco, ele será submetido a um exame de imagem. O exame de imagem é o exame de ressonância magnética. Geralmente o médico passa, né, ou faz a solicitação do exame de ressonância magnética, né? Por que o exame de ressonância magnética? O exame de ressonância magnética como eu posso dizer, é o melhor exame para articulação, para tecido, parte mole, para coluna. É o exame de excelência, né, para coluna. O exame de tomografia ajuda, né? O raio-x ajuda. O raio-x a gente só olha o osso, a gente não olha parte tecido mole, né? Ajuda a gente tem uma ideia quando a gente olha o raio-x pela experiência, né? Mas um exame de excelência é o exame de ressonância magnética, né? E quando a gente tem a disposição desse exame, a gente pode se basear no exame e também no exame físico, né? A gente nunca deve se basear apenas pelo exame de imagem. O exame de imagem nos auxilia para a gente fazer o exame físico. Desculpa. E com isso a gente criar o nosso diagnóstico do tipo de hérnia de disco que aquele paciente tem. Tem alguns tipos de hérnia de disco eles têm que ser diferentes, são diferentes, né? Existem alguns tipos de hérnia de disco que são diferentes e o tratamento que a gente usa difere do tipo de hérnia de disco, né? A gente tem alguns tipos de hérnia de disco e os tratamentos diferem em relação a isso. Estou um pouquinho gripado hoje. Vamos pegar nossa coluna aqui de novo, tá? O que acontece aqui na nossa coluna? Outro achado interessante aqui da nossa coluna, estou vendo que o pessoal está se manifestando bastante, fico feliz,
Logo quando terminar a live, eu vou abrir para o pessoal fazer perguntas, né? Tá certo? Se tiver alguma dúvida, pode, se eu não responder aqui agora, eu respondo após, só deixar nos comentários direitinho, aí a gente vai postar a live e responde nos comentários, não se preocupe não. Tá? A gente vai abrir para umas duas, três perguntas aí para a gente poder responder. Então, pessoal, é o seguinte, a hérnia de disco, às vezes a gente chega um paciente aqui no consultório e diz: ah, doutor, essa hérnia de disco aqui, eu não tinha nada na coluna, ela apareceu do nada. Não é bem assim que acontece, né? O que acontece na realidade? A região da hérnia de disco, né, é uma região de hipermobilidade, tá? Ela é uma região que se encontra desgastada. Onde o disco está herniado, nesse caso aqui, é uma região de hipermobilidade, ou seja, antes dele herniar estava essa região da coluna, no caso, um exemplo aqui, a lombar, ela estava em hipermobilidade, ou seja, ela estava sobrecarregada na região da lombar. Tá? Por que ela estava sobrecarregada? Uma área, uma região, uma articulação da coluna, ela se sobrecarrega porque alguma outra área, ou inferior ou superior, está em disfunção. O que é disfunção? Disfunção é a perda ou a diminuição da função. Vou dar um exemplo. Muitas das vezes um paciente tem uma hérnia de disco a nível lombar, tá? Vou dar um exemplo. Uma paciente tem uma hérnia de disco a nível lombar. Eu tenho que examinar alguma área da coluna, de cima da coluna, né? Tá? Se é uma lesão ascendente, eu estou dando só um exemplo, né? Se tem alguma fixação, alguma alteração ao nível da coluna dorsal, cervical, até acima da lombar. Por quê? Porque isso vai me ajudar a saber as áreas que estão em hipomobilidade, ou seja, as áreas que estão com pouco movimento. As áreas que estão com hipermobilidade eu já sei onde está doendo, tá? E muitas das vezes, nos inícios dos nossos primeiros atendimentos, a gente nem manipula, nem mobiliza, nem faz nada a nível onde está herniado. E sim a gente procura restabelecer a função das áreas da coluna onde estão herniados, né? Onde estão em disfunção, né? Onde perderam parcialmente, né, a sua função, tá? Isso nós fazemos porque é muito interessante, porque às vezes a pessoa e isso diminui muito as dores. Às vezes a pessoa tem uma disfunção a nível torácico, a gente faz a correção dessa disfunção e imediatamente ou pouco tempo depois a hérnia de disco já começa a doer menos, né? A ter um maior desconforto. Isso ajuda a gente a criar outros protocolos e direcionar o tratamento para a questão da hérnia de disco. Tá certo, pessoal? Em relação à questão da cirurgia, né, da hérnia de disco, eu oriento sempre aos meus pacientes: olha, sempre peçam uma segunda opinião, tá? Sempre peçam uma segunda opinião quando a gente quer fazer uma intervenção mais invasiva de uma hérnia de disco. Por quê? O desconforto é grande, é muito grande, né? Mas às vezes a herniação é bem pequena, né? Sempre é importante a gente, quando a gente tem um diagnóstico de hérnia de disco, a gente consultar 2, 3 profissionais para perguntar as opiniões deles em relação ao procedimento que deve usar, tá certo?
Isso é importante, qual o caminho deve seguir para realizar o tratamento e ter sucesso no tratamento. Por quê? Qual é o sucesso do tratamento de uma hérnia de disco? Né? É a pessoa restabelecer suas funções, né? E ter uma melhor qualidade de vida. Tá? Isso que é interessante, tá? Para a gente ter uma melhor qualidade de vida. Mas doutor, às vezes um paciente chega e pergunta, mas doutor, eu posso fazer exercício? Eu posso fazer exercício tendo uma dor na costa, porque o exercício não vai melhorar? Se a pessoa tem uma hérnia de disco e vai querer fazer uma caminhada, para começo de conversa, ela não vai conseguir nem caminhar, né? Há alguns relatos, pela experiência que a gente tem, que a dor some, né? Mas eu não indico porque vai acontecer um estresse muito grande na articulação e a gente vai ter, e ela pode potencializar ainda mais a lesão, né? Fazer exercícios, né? O ideal, quando a pessoa tem um diagnóstico de hérnia de disco, é tratar a hérnia de disco imediatamente, tá? E hérnia de disco, na realidade, é uma urgência, né? É uma urgência, tá certo? O tratamento, o início e o tratamento de uma hérnia de disco. Então fizeram uma pergunta aqui. Exercícios, né, ou treinos como funcional. Eu particularmente, eu não indico a pessoa que tem hérnia de disco fazer qualquer tipo de atividade física. Primeiro ela tem que tratar a hérnia de disco para restabelecer suas funções, para depois pensar em traçar alguma atividade física, aliado com o seu fisioterapeuta, com o seu médico, para poder fazer encaminhamento de alguma atividade física, né, para combater o sedentarismo. A gente primeiro tem que controlar, a hérnia de disco e depois a hérnia de disco estando controlada a dor, os movimentos estão tendo os movimentos direitinhos, sempre fazendo uma manutenção. Isso é importantíssimo, a pessoa fazer uma manutenção da coluna periodicamente, né? A gente não vai no dentista periodicamente, então nós devemos ir nos nossos fisioterapeutas, né, periodicamente, sempre para a gente fazer, para a gente poder ter uma saúde para a nossa coluna, tá? Pedir sempre orientações posturais, né? Se alimentar da maneira correta. Outra situação aqui, a hérnia de disco tem alguma coisa a ver com a alimentação, né? Tem alguma coisa a ver a hérnia de disco com a alimentação, tá? Às vezes a pessoa tem essa dúvida, na verdade, e com certeza, a hérnia de disco tem uma relação diretamente proporcional com a nossa nutrição, com a nossa alimentação, né? Primeiramente por causa do peso, né? Quando a pessoa não controla, tem uma dieta desequilibrada, ele fica com sobrepeso e isso mecanicamente, né, automaticamente, ele aumenta a compressão da coluna e do disco intervertebral, né? Proporcionando aumento proporcionando ou o disco herniar, ou o disco ter uma protusão discal, ou o disco herniar. Aí às vezes chega um paciente aqui na clínica, né? Aí pergunta: doutor, eu comi algum alimento que, quando eu estou com dores nas costas, quando eu me alimento com uma comida pesada, né, a gente fica com dor, a região dói mais, né? Exatamente. Geralmente quando a gente come uma comida pesada, né, come uma comida pesada no sal, não bebe água da maneira correta, né, isso interfere diretamente no disco, né? O disco o disco intervertebral, ele
atingido diretamente quando a pessoa tem diminuição do seu consumo de água, né? A gente acima de 30 anos, a gente deve beber água no mínimo 3 litros por dia, né? Isso é fundamental, tá certo? Estão perguntando aqui, hérnia de disco é hereditário, né? A hérnia de disco é hereditária? É o seguinte, a questão da hereditariedade na hérnia de disco, a gente tem que levar em consideração em relação à constituição das camadas de fibrocartilagem do disco, tá? A questão das camadas de fibrocartilagem no disco, tá? Se as camadas de fibrocartilagem no disco, eu confesso que eu não tenho eu confesso que eu não tenho esse estudo, né, para me informar para vocês, mas se a gente for levar a questão da formação das fibrocartilagens do disco, ele pode ter algum acometimento genético, porém, isso não determina se a pessoa vai ter ou não hérnia de disco, porque depende muito da hérnia de disco, o modo e a qualidade e o estilo de vida do indivíduo, né? Isso depende muito do indivíduo, o estilo de vida do indivíduo, tá? Por quê? Porque isso é o fator principal do disco herniar, tá? Sedentarismo, má alimentação, baixa hidratação, isso é um fator mesmo decisivo, tá? Tá certo, pessoal? Meus amigos, já é 8h40, quase 8h40, né? Isso aqui foi nossa segunda live, né, dessa sériezinha que a gente está fazendo aqui, batendo um papo sobre a coluna, tá? Eu espero que meus amigos tenham gostado aí. Eu agradeço pela participação de todos aí na live, né? Obrigado aí pela participação de todos, tá certo? Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta aqui para fazer. Deixa eu ver aqui. Daiane perguntou sobre hereditário, eu respondi. Tá. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer, que estamos às ordens, tá? Para responder, tá bom? Tá certo? A gente fica feliz porque a gente pode ajudar através do nosso conhecimento, através das orientações, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, Cleidilene. Muito obrigado. Tá certo? Então, pessoal, então ficamos por aqui, né? Já que ninguém vai fazer nenhuma pergunta, né? Ficamos por aqui. E outra coisa, em relação a questão da cirurgia, tá? Eu quero ser bem enfático, só para a gente terminar aqui. Em relação à questão da cirurgia, eu quero dizer o seguinte: nós temos que sempre, quando um médico, um fisioterapeuta faz um encaminhamento para o cirurgião para indicar a cirurgia de hérnia de disco, né, sempre peçam uma segunda, uma terceira ou até mesmo uma quarta opinião, tá? Porque, repito, 90% dos casos de hérnia de disco no mundo não é cirúrgico. 90% dos casos de hérnia de disco no mundo não é cirúrgico, tá?
a gente pode fazer o tratamento, um tratamento conservador com fisioterapia, osteopatia, RPG, pilates, redirecionamento de exercícios terapêuticos direcionados, até mesmo com o educador físico, tá certo, pessoal? Então, pessoal, isso que eu queria, essa que foi a mensagem de hoje, tá certo? Eu fico bastante feliz, né, pela participação de todos, tá bom? E semana que vem faremos outra live. O tema aí a gente aponta aí na semana, tá bom?